Pastor Jesus, irmãos. Pastor Jesus, irmãos. Amém. Glória a Jesus pela vida de cada um dos irmãos. Quem puder estar vindo hoje, Deus abençoe, fortaleça, anime, hoje e sempre. Amém, irmãos? Buscando a Cristo, a sua palavra, o seu evangelho. Buscar o Senhor Jesus nunca é em vão. Em nome de Jesus. E é fundamental para nossas vidas, né, irmãos? Fundamental. Vamos orar um instante, irmãos. Os irmãos podem abrir em 1 Pedro, capítulo 2. Em nome de Jesus, irmãos. Enquanto isso, vamos orar. Obrigado. Senhor Jesus, Deus de infinita graça e misericórdia, nós nos colocamos mais uma vez diante da sua presença, Senhor Jesus, como pequenos e dependentes totalmente do Senhor. Toma posse do corpo, da alma, do espírito, dos nossos pensamentos. Nos ajuda, Senhor, pois precisamos de Ti em todas as coisas em nossas vidas. O que seria de nós, Senhor Jesus, sem a sua ajuda, sem o seu auxílio, sem a sua graça? Estaríamos perdidos na mão dos demônios, dos pecados, mas graças a Deus que o Senhor, pela sua infinita bondade e compaixão, veio até cada um de nós e nos ajudou, nos auxiliando para que pudéssemos ser salvos, justificados dos nossos pecados. Obrigado por esta obra, Senhor Jesus, sobre nossas vidas, pois sem ela estávamos perdidos, aniquilados. Por isso, ajuda o nosso coração a ser um coração grato, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? A palavra vai dizer aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Deixando, pois, toda malícia, todo o engano e fingimentos, invejas e todas as murmurações. Desejai afetuosamente, como meninos, novamente nascidos. O leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é bondoso, né? Benigno. Então, irmão, a palavra ela vai nos ensinar uma coisa muito importante, que é deixar. O texto começa falando sobre deixar coisas. Depois o texto vai nos ensinar a desejar coisas para crescer. Não é uma ordem que está escrita aí? Ó, deixar, fala de deixar, fala de desejar, depois fala de crescimento. Vamos ler de novo? Versículo 1 e 2, irmãos, todos juntos. 1, 2, 3. Até aí tá bom. Então, a palavra vai nos ensinar que eu preciso deixar essas coisas. E a finalidade qual que é, irmão? Crescer. É crescer. E crescer, irmão, é aquilo que o cristão ele precisa ter na vida dele. Se o cristão ele não cresce, né, irmãos? Se ele não crescer, ele vai ter muita dificuldade na vida espiritual dele. Muita dificuldade. Então a gente precisa crescer. Amém? Só que para crescer, qual é o primeiro passo? Aí vocês falam deixar, que nem a gente combinou no começo, tá? Qual é o primeiro passo que tem que fazer para crescer, irmãos? Deixar. Deixar o quê? Acabamos de ler. Né? Depois que você deixa, você tem que fazer o quê? Desejar. Para você começar a crescer. Não existe crescimento, irmão, sem primeiro deixar. Deixar é renunciar.
Deixar é abandonar. Deixar é não ter mais aquilo para a sua vida. Não ter mais aquilo para a sua vida. Por que eu tenho que deixar? Porque a palavra, ela começa, a pregação de Jesus, ela se inicia como? Arrependei-vos, não é? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, Jesus ele já começa, inicia o seu ministério falando sobre deixar. Quando ele pede para Mateus o seguir, Mateus deixa o que ele estava fazendo e segue a Jesus. Quando Jesus chama Tiago e João deixou o seu pai, largou as redes e seguiu a Jesus. Pedro, da mesma forma. Todos os apóstolos, da mesma forma. Quando Jesus chama Saulo de Tarso, Saulo estava perseguindo a igreja. Procurou matar o povo de Deus. Ele teve que deixar essas coisas, a maldade, a malícia. Então, o primeiro chamado de Jesus é deixar. Estamos dispostos a deixar? Amém, mas não é suficiente. Porque para crescer eu tenho que deixar e desejar. Desejar. E muitas vezes, no meio do caminho, a gente deixa de desejar. Até deixou muitas coisas, mas para de desejar. Para de querer. Para de querer, de desejar. E aqui a palavra está dizendo, versículo 2, como é que diz aí, irmãos? 1, 2, 3. O que é afetuosamente? Desejar afetuosamente. Não é desejar de qualquer forma. Né? É desejar com afeto, afetuosamente. Desejai afetuosamente. Olha que palavra bonita, né? Como meninos novamente nascidos. Leite? Nacional. Então a gente tem que desejar. O que é que falta no coração, muitas vezes, dos cristãos? O desejo. O desejo das coisas de Deus. Os desejos que iniciaram lá no coração dele. Os desejos iniciais. Orar, ler a palavra, conhecer ao Senhor, conhecer a vontade dele, pregar a sua palavra, desejos que vão sumindo com o tempo, vão se apagando. E aquilo que muitas vezes no início era para deixarmos, às vezes acabamos tomando posse de novo, aquilo que deixamos um dia. Então, irmão, crescer, eu sempre ouvi dizer que crescer dói. Crescer dói, irmãos? Quem cresceu aí? Não, irmão, não estou falando do irmão. Você olhou, você já fez assim, você tem entrega, né, irmão? Eu não estava falando do irmão, mas ele se entregou. Então, crescer dói, irmãos? Dói ou não dói? Dói, irmão. Às vezes, o filho chega assim, nossa, eu acordei com uma dor, não sei aonde, né? A noite é o momento em que mais se cresce. Mas se cresce assim, cresce mais, né? É o momento que vai crescer o corpo humano. Então, às vezes, a criança ela começa a ter dor na perna, dor não sei aonde, porque o corpo cresce e o tendão não acompanha, o músculo não acompanha e começa a doer. Começa a doer. Então, crescer dói demais. Então, eu preciso, irmãos, veja só, para você crescer, eu preciso primeiro aprender a deixar. Porque no coração é onde a palavra é semeada. A palavra é semeada onde? No nosso coração, correto? Se no nosso coração tiver várias sementes que não seja de Jesus Cristo, como a semente de Jesus vai crescer? Então é necessário eu permitir, eu deixar voluntariamente que o meu coração esteja pronto para receber a palavra de Jesus. É deixar para receber a palavra de Jesus. Para crescer, irmão, só existe um caminho, é a palavra de Jesus. Só a palavra do Evangelho nos ajuda a crescer. E como eu disse, irmão, crescer dói. Porque para você crescer, você não tem que deixar muitas coisas? Tem ou não tem? Tem. Ou você está com 10 anos de idade usando fralda? Você está usando fralda, Léo, com 15 anos? Não, né? Já passou dessa fase, né? Passou. Cadê o Arthur? Está no cultinho? Aí. Ele está crescendo, ele não sabe se ele fica no cultinho ou se ele fica no culto. Uma hora ele quer ficar no cultinho, o cara quer ficar no culto.
a dor de deixar o cultinho. Mas vai ter que deixar uma hora. Então crescer, acontece o quê? Dói. Crescer dói demais. Eu lembro que quando meu filho era pequeno, aí nós demos um cala-boca para ele, que é a chupeta. Né? Toma a chupeta aí. E ele amava a chupeta. E aí os dentinhos dele foi crescendo, daquele jeito, né? Para frente. Aí eu falei para a Tati, falei, isso aí vai dar problema, hein? É melhor arrancar agora, que é pequeno, não vai se lembrar do trauma, né? E vamos arrancar. Irmão, tentei todo jeito, não teve, olha, muito difícil arrancar a chupeta dele. Foi difícil demais. Aí um dia eu fiz um negócio, ele queria muito um dinossauro. Falei, você quer o dinossauro? Tá bom. Só que tem um negócio, você vai ter que deixar a chupeta lá, no lugar do dinossauro, você pega o dinossauro. Pode escolher o dinossauro que você quiser. Aí, deu certo. Aí chegou em casa e ele achou outra chupeta. Aí eu falei, filho, ó, é o seguinte, que eu sempre sentei e conversei com ele, numa boa, né? Falei, ó, lembra que eu combinei com você? Você queria o dinossauro, não queria? Então você tinha que renunciar a essa chupeta aí. Tá bom? Tá bom. Posso rasgar essa? Pode. Peguei e rasguei no meio. Aí acabou. E aquilo ficou na mente dele. Doeu aquilo lá nele. Mas dói. Dói, não dói? Dói. Porque a criança, ela não quer deixar as coisas de criança. Você vê que muitas vezes a criança ela cresce e algumas brincadeiras elas brincam só dentro de casa. Porque lá fora, diante das outras pessoas, já tem vergonha dos amigos, né? Tem vergonha dos colegas. Quando é criança, quer usar lá roupa de personagem, né? Quer usar roupa disso, daquilo outro. Quando cresce, já não quer usar mais. Por quê? Tem vergonha dos amigos da escola, que começa a bagunçar, tirar um barato da cara da pessoa. Então, crescer não é fácil. Crescer não é fácil. Crescer, você, além de sentir dor no corpo, você sente dor emocional. Você começa a sentir dores emocionais. Uma criança, ela vai crescendo e ela precisa ir para a escola. Quem se lembra a primeira vez que foi para a escola? Foi difícil? Irmão, para mim foi um terror. Eu me lembro até hoje, o primeiro dia que fui para a escola, me deixaram lá sozinho. Meu coração, olha, eu lembro da sensação até hoje. Então ali eu estava aprendendo o que? A crescer. Criança precisava crescer. Eu tinha que sair da barra da saia de alguém. Eu tinha que começar a sair. Não é assim? É assim, irmão. Deixar de ter medos. Abandonar coisas. É bonitinho. Meu filho vai nascer, eu não vejo dele falar palavras erradas. Não é bonitinho? Né? Você vai falar uma palavra errada, aí você repete, né? Porque é bonito, você dá risada, né? É gostoso. Mas você imagina um marmanjo já, velho, o Leonardo, 15 anos, falando errado. É bom? É feio, né? Você não quer. Imagina só o Erisvaldo, 50 anos de idade, aí falando errado. Né? Não dá, não funciona. Porque quando você cresce, você tem que deixar as coisas de menino para trás. Então, crescer, irmão, é fundamental, mas dói. Você tem que ir deixando as coisas. Deixando as coisas de lá. Você vê que às vezes a pessoa ela cresce, ela vai ficando velha e tem coisas que, mesmo a pessoa velha, ela continua com coisa de criança. Eu estou falando literalmente mesmo, né? Às vezes eu estou dirigindo, eu vejo aqueles marmanjos velhos empinando pipa. Eu olho assim e falo, meu Deus do céu. Não é que está brincando com o filho, está brincando com o filho é outra coisa, né? Mas você vê os marmanjão mesmo, com aquelas latas, nem sei que é mais lata aquele negócio lá, e fica lá. Falei, meu Deus do céu. É feio, né? É feio. Mas cada um. Mas, para você crescer, você precisa abandonar. Você precisa deixar. Então, a palavra está dizendo que quando nós cremos em Jesus Cristo, a palavra fala que nós temos que desejar o leite racional como meninos novamente nascidos. Esse meninos novamente nascidos não é uma crítica, não está falando que ele é um carnal, não está falando disso, como fala lá em 1 Coríntios 3, né? 1 Coríntios 3 fala que os irmãos lá eram meninos carnais, né? Nesse caso não, nesse caso está falando do quê? De meninos que desejam. O meu filho vai nascer, a Tati falou que é semana que vem, ou na outra, né? Ela falou que eu estou pressentindo. Espera aí, irmão, com a boca seca. Quando ele nascer, irmão, o estômago de uma criança recém-nascida é o tamanho de uma cereja. Cereja nada, uma cerola, pequenininho. É pouco alimento. Mas chora, não chora? E chora, e quer mamar, e quer comer. Isso a mãe obriga o filho, a filha a chorar para mamar? Obriga? Não.
Ele chora por quê? Porque é natural dele, está com fome. Então, deveria ser natural do cristão desejar as coisas de Deus. Então, quando o apóstolo Pedro está dizendo assim, olha, no versículo 2, como é que diz, irmãos, no versículo 2? Desejai o quê? O que é afetuosamente, irmãos? O que é afetuosamente? Vai, Tom. Almejar, ter saudades, desejar, dedicar-se com amor, desejar ardentemente. Desejar? Ardentemente. Desejar e com vontade. Quando aquela criança dá aquele choro, eu quero mamar, não fala, né? Mas você já sabe que dá aquele grito, quer mamar, quer comer. Ele quer aquilo ali, e aí quando vai lá e você consegue dar de mamar, aí como é que como diz o nome, como o bichinho fica? Né? Fica lá, falta arrancar de tanta sugando, e vai, fome. Você fala, eu queria comer mesmo, estava com fome, bichinho, né? Aí dorme. Mas ele deseja afetuosamente, ardentemente. O que Pedro está falando é que nós deveríamos ser assim para com Deus. Então, quando a gente se converte, irmãos, quando a gente se converte, a gente fala, eu quero, põe meu nome aí que eu quero servir a Deus. Põe meu nome aí, eu quero me batizar. Põe meu nome aí, eu quero participar da ceia do Senhor. Põe meu nome aí, eu quero participar dessa igreja. Você pôs o nome, você quis. Então, eu tenho que aprender a deixar e desejar. Um cristão que se converte e ele não deseja as coisas do Senhor, vai ter sérios problemas. Porque ele não vai crescer. Não vai evoluir. Não vai evoluir. Então, a palavra, ela vai nos ensinando, olha, versículo 1 novamente aqui, né? Versículo 1. Deixando, pois, toda malícia. O que é a malícia, né, irmãos? A malícia está onde? Está no coração do ser humano. Lá em Marcos, capítulo 7, versículo 34, eu acho. Vamos lá. Marcos 7. Então a gente tem que entender uma coisa, irmãos. Não existe crescimento. Não existe crescimento, irmão, sem abandono das coisas. Amém? Não existe, irmãos. Não existe crescimento sem primeiro abandono de coisas. Marcos capítulo 7. Versículo... Eu falei 8:34? Não, 8:34 é outra coisa, né? É de renúncia também, mas eu quero falar outra coisa aqui. É Marcos 7, 20 e 20. Marcos 7, 20. Vamos ler todos juntos, irmãos? Como é que diz aí? Ele dizia, o que sai do homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro. Então isso aqui está dentro de quem, irmão? Ser humano. Isso aqui está dentro do ser humano. Que ser humano? Todos. Mas está dentro da minha vida isso? Tá. Aonde que está? Na natureza humana. Quando eu digo que está, eu não estou dizendo que a pessoa está praticando isso. Eu estou dizendo que você está praticando isso. Eu estou dizendo que essas coisas estão na natureza humana. A natureza humana está toda a sorte de pecado. Um ser humano, ele tem potencial para ser um assassino, traficante, estuprador. Ele tem potencial para matar, tirar sua própria vida, destruir, roubar. Todo ser humano, todos, não escapa nenhum. Ele alcança esse nível. Todo ser humano, porque tudo isso está onde? Na natureza humana. A natureza humana é a pior coisa que existe no mundo.
Quantas pessoas eram calmas, serenas e tranquilas? Aconteceu uma tragédia na vida da pessoa. Às vezes, de repente, um acidente aconteceu. Um acidente acontece, mata toda a família, sobra lá o pai. Ele entra em desespero, vai para o mundo das drogas, da bebida. E a cabeça dele vira de ponta cabeça. Ele não pensava, ele não agia assim. Mas o trauma causou e despertou na natureza dele isso daí. Então, a nossa natureza humana é assim. Ela desperta tudo que não presta. A nossa natureza humana é assim. Nós estamos aqui hoje, não porque somos melhores do que alguém, mas por que eu venho para os cultos? Por que eu estou aqui? Não é porque estou na frente da obra, porque é pastor, porque é cooperador, não é por causa disso não. É porque eu sou obrigado a vir, também não. É porque eu tenho consciência que se eu parar de desejar e de querer as coisas do Senhor, eu vou minguando. Líder de igreja, irmão, isso daí não quer dizer absolutamente nada, não segura nada, não salva ninguém isso daí. Ter dom espiritual não salva absolutamente ninguém. O que salva é Jesus, é a minha proximidade com Ele. Então, eu venho para os cultos para quê? Porque eu quero ter proximidade com o Senhor Jesus, mas é só nos cultos que você tem proximidade com o Senhor Jesus? É lógico que não. A gente tem que ter a nossa vida na nossa casa individualmente, mas, fala a verdade, irmão, é fácil ter uma vida em comunhão na sua casa? Você consegue separar aquele tempo ali com qualidade, sem estar ouvindo a pregação lavando louça, sem estar ouvindo a pregação varrendo a casa. É bom que esteja, é bom que faça, não tem problema, mas se você trocar, né, por isso não funciona. Então, existe caso e caso, é lógico, né, irmão? Eu estou dizendo assim que você desejar estar em comunhão com Cristo, com o corpo de Cristo, isso é fundamental para nós. Então hoje, graças a Deus, tem a internet, né? Os irmãos que moram longe, os irmãos não conseguem vir na semana, né? Ou mesmo no final de semana, consegue estar acompanhando, consegue estar juntos. Por exemplo, hoje deve estar o quê? Uns 20 irmãos online hoje, nesse momento aí, né, Tom? Isso, 40? 4? É assim mesmo, 4 irmãos online. Então veja só, irmão. A possibilidade que nós temos de ter comunhão com Deus é muito grande. É muito grande. Então, veja só, irmãos. Quando eu me converti, eu era solteiro. Né, irmãos? Solteiro é diferente de casado, tá, irmãos? É bem diferente. Solteiro, você se preocupa com o quê, irmão? Um passarinho, se você tiver, né? Um cachorro, era o que me preocupava. Eu morava com a minha mãe sozinho, então tinha algumas coisas que tinha que se preocupar. Mas, irmão, eu ia para a igreja, irmão, todos os dias. Todos os dias eu ia para a igreja. Todos mesmo. Gastava meu salário quase todo indo para a igreja. Quando não tinha dinheiro, eu ia para a igreja a pé. Mas ia. Eu ia. Por que eu ia? Porque eu sabia o mundano que eu era. Eu sabia o perdido que eu era. Eu sabia, irmão, o prostituto que eu era, o beberrão que eu era, o viciado que eu era. Então eu não podia vacilar. Eu não podia dar falsos passos. Eu não podia andar, irmão, que nem uma serpente. Uma hora eu vou para um lado, outra hora eu vou para o outro. Serpenteando em 2 caminhos. Eu tinha que saber que se eu não pegasse firme ali, naquele momento, naquela hora, o diabo iria me tragar. E me tentou várias vezes. Me tentou várias vezes, com perseguições, com desânimos. Pessoas me perseguiam. Pessoas caluniavam, mentiam contra a minha vida por causa do evangelho, por causa da palavra. E um monte de coisas que iriam acontecendo no meio do caminho. Para quê? Para você desanimar. Então eu precisava buscar a Deus. No dia que eu não podia ir para o culto, que eu não poderia estar lá, o que eu fazia? Eu ia lá na hora do culto, não tinha internet, não tinha nada. Não existia isso, mas eu tinha um compromisso com Deus. A palavra estava me dizendo que eu precisava desejar afetuosamente, ardentemente, a palavra de Deus. Eu tinha que desejar ela. Irmão, quando você conheceu o seu esposo, a sua esposa, como é que era esse desejo aí? Nossa, tudo frio, murcho. Vocês estão com vergonha? Isso. Só o menino fala, então. Irmão, quando você foi namorar,
noivar, casar. Qual era o desejo de ver o noivo e a noiva? Era pequeno ou era grande? Era grande. Então você desejava o quê? Afetuosamente. Ver o cônjuge, né? Não é assim? Hã? Ouvir a voz. Ontem eu estava falando com a minha esposa, né? Eu estava em Minas. E ela veio para São Paulo. E aí, no ano de 2006 para 2007, tinha um plano da TIM, que era um plano para o ano de 2007. Então, você podia falar 7.000 minutos no mês. 7.000 minutos no mês. Eu gastava, eu e a Tati, esses 7.000 minutos em 15 dias. A gente pegava, irmãos, e conversava. Por quê? Porque desejava o quê? Afetuosamente conversar um com o outro. Desejava. Ah, mas depois que passa o tempo, você perde o desejo. Graças a Deus, não. A gente trabalha junto, né? E não estou enjoado, não. E eu e ela também não. Né, irmãos? Então, esse exemplo físico que eu estou dando, a gente tem que se lembrar do Senhor, de buscar a Ele, de amar a Ele, de dar a devida importância para Ele, desejá-lo afetuosamente, ter amor por Ele. Para quê, irmão? Para que nós possamos crescer, para que possamos desenvolver. Lucas 2:52, precisa abrir lá, a palavra vai dizer que Jesus, ele crescia diante de Deus e dos homens, em estatura e em espírito, se eu não me engano, em sabedoria. Então Jesus, ele crescia tanto fisicamente quanto espiritualmente. Então, irmão, crescer dói, mas é necessário nós deixarmos muitas coisas para crescer. Então, quando eu estou dando esse exemplo para os irmãos de desejar afetuosamente, isso é importante. Um cristão, ele não pode acordar amanhã como se Jesus não existisse, como se a palavra não existisse, como se o culto de ontem não existisse. Ele tem que acordar amanhã cedo e lembrar: os olhos do Senhor estão sobre mim. Ele tem que acordar amanhã e dizer: Senhor Jesus, eu quero ter comunhão com o Senhor. Senhor Jesus, hoje eu não quero escandalizar o teu nome, eu quero honrar o teu nome. Eu quero que o Senhor seja glorificado através da minha vida. Se o Senhor me der a oportunidade de eu pregar a sua palavra, o cristão ele tem que pensar nessas coisas. Me dá uma revelação na sua palavra, me ajuda a meditar no seu evangelho. Ele tem que pensar nisso, ele tem que crescer. Então, quando eu me converti, e às vezes eu não conseguia ir para o culto, mas eu sabia que estava tendo culto, não tinha internet, não tinha nada, o meu desejo pela palavra era muito grande, eu queria aprender a cada dia. Eu chegava para o irmão e dizia assim: irmão, explica bem essa palavra. E às vezes os irmãos não explicavam, né, irmão? Eu falava: não, vai ficando aí até você entender. Os irmãos não davam assim de bandeja, não. Falava para sentar, irmão. Às vezes, para mim aprender a palavra, eu tinha que chegar mais cedo na igreja, sentar com os irmãos para aprender com eles. Acabava o culto, eu procurava os irmãos para aprender a palavra, e sentava com eles e aprendia a palavra. Eu tinha um desejo pela palavra. Então eu chegava mais cedo, embora mais tarde, porque eu queria aprender de Jesus. Eu queria saber o que era certo e o que era errado. Eu queria aprender do evangelho. Acabava o culto, mano, eu não ia falar do Corinthians, não ia falar do Palmeiras, não ia falar de outra coisa, eu ia falar da palavra. Eu queria saber do evangelho. Eu queria saber o que Deus havia falado naquele dia, o que era pregado, eu ia comentar ainda com os irmãos no final do culto. Para quê? Para eu crescer, para ter oportunidade. E logo eu tive oportunidade. Com 9 meses eu já estava trabalhando na obra de Deus. Os irmãos já estavam me dando oportunidade para poder atender, para poder orar, para poder pregar. Com 1 ano já me deram a oportunidade para ir pregar lá nos presídios, Romão Gomes. Então a oportunidade ela vai aparecendo por causa da dedicação. Você vai crescendo por causa da sua dedicação. É a dedicação que nos faz crescer. O que precisa se fazer, eu vou fazer. Então, quando não tinha culto, irmãos, eu não saí dessa história ainda, vou terminar. Quando não tinha culto, o que eu fazia? Eu ia lá, que horas começa o culto? Eu não me lembro que horas começava o culto, se era 7, se era 8. Eu colocava lá, meia hora de oração. Joelhava lá, meia hora orando.
Agora é a hora do louvor. Colocava a fita, era a fita cassete. Colocava o louvor, ficava louvando meia hora. E depois colocava uma pregação. Eu não estava lá, não sabia que louvor estava sendo tocado, não sabia que palavra estava sendo pregada, mas eu queria estar em comunhão com os irmãos. Eu queria estar no mesmo espírito. Eu não queria estar no espírito do jogo, eu não queria estar no espírito da internet, eu não queria estar no espírito de qualquer outra coisa, eu queria estar naquele espírito de comunhão. Então, desejar afetuosamente nos faz crescer. O que nos faz crescer? É desejar as coisas do Senhor. Então, irmão, a Bíblia, ela não funciona que metamorfose. Eu vou andar com a Bíblia e eu vou ser transformado, porque eu ando com ela na minha mão. Não. Eu vou ser transformado de glória em glória, na mesma imagem, na mesma revelação, na mesma imagem do Senhor Jesus, conforme eu vou compreendendo a mensagem. Então, eu desejo afetuosamente, vamos ler de novo, volta lá. 1 Pedro 2, né? Versículo 1, irmãos, vamos ler de novo? Deixando, pois, toda a malícia. Então a malícia está onde? No coração do homem. No interior do coração do homem está o que não presta, a malícia, a maldade, o engano, né? E todo engano. Engano é o quê? Engano é a pessoa, é a mesma coisa, engano, fingimento, né? Fingimento é o quê? Engano é o quê? É assim, uma pessoa, a palavra está dizendo aqui que só vai haver crescimento se nós tirarmos da nossa vida o quê? O engano, tirar da nossa vida o quê? O engano e o fingimento. O que significa isso? O engano e o fingimento. É uma vida dupla. É a pessoa que ela não está bem diante de Deus, mas aparentemente ela parece estar bem. Aparentemente, parece que o negócio está fluindo, é aparência. Então, Jesus está dizendo, olha, não ande dessa forma. A palavra vai dizer assim, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia da piedade. Então, eu tenho que ser, diante de Deus, honesto, sincero e limpo. Eu tenho que deixar o engano e tenho que deixar o fingimento. Porque, irmão, fala sério, se você põe uma roupa social, uma gravata, anda com a Bíblia na mão, o pessoal já olha para você diferente. Lá vai um homem de Deus, não é assim? Lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus. Por quê? Porque as pessoas, elas julgam a aparência mesmo, né? Às vezes, elas julgam a aparência, elas vão olhar para a aparência e vão falar o que vem na cabeça delas. Às vezes, a pessoa que está vestida de maneira elegante, ela não presta por dentro, ela é lobo devorador. Então, o que o apóstolo está dizendo aqui, fala assim, olha, eu não posso me esconder atrás da Bíblia, eu não posso me esconder atrás de uma igreja, eu não posso me esconder atrás de uma placa de igreja, eu não posso me esconder atrás dessas coisas. Eu não posso ser fingido, né? Eu não posso ter a aparência de amar a Deus e, na verdade, eu não amo a Deus, não amo as coisas de Deus, eu amo o diabo, os demônios, o pecado, então eu não posso ter, porque a palavra não vai gerar crescimento. Então, a primeira coisa, para a palavra gerar crescimento na minha vida, eu tenho que ser o que? Honesto diante da palavra. Ou seja, eu vou ter que deixar o fingimento. Eu vou ter que chegar diante de Deus e falar, Senhor Jesus Cristo, olha, eu sou um pecador assim, 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 assado e frito. A minha mente funciona dessa forma, olha, o meu coração está desse jeito. Você abre diante de Deus. Então você deixa de lado o fingimento, você deixa de lado o engano e se abre para Deus. Qual é o outro, irmãos? Fingimento e o quê? Inveja. Inveja é um pecado que se pouco fala, né? Tem pecados que as pessoas se orgulham, né? Tem pecados que as pessoas... Tem pessoas que falam assim, nossa, como eu sou... Conheci uma pessoa que ela dizia assim, nossa, eu gosto de falar a verdade. Eu gosto de falar a verdade. Tinha um irmão que falava assim, eu gosto de falar a verdade. Eu falo mesmo, doa aqui doer. Né? E aí nessa de falar doa aqui doer, ele saia machucando meio mundo de gente. Então a palavra diz, seguir a verdade com caridade. Sempre. Então,
As pessoas, elas se exaltam, né, com alguns pecados. Tem pessoas que elas se alegram quando pecam. A gula, por exemplo, é um pecado, né? E tem gente que se alegra. Tem até uma frase que diz, né? Crente gosta do quê? Falar e comer, né? Então é uma coisa, por exemplo, que é um pecado que as pessoas, elas riem, elas acham engraçado, mas é um pecado. É um pecado. Então são pecados que as pessoas, elas acabam se alegrando, acabam se exaltando. Agora a inveja é uma coisa terrível, né, irmão? E é uma coisa que é difícil alguém confessar um negócio desse, né? Eu tenho inveja. Porque é um pecado feio, né? É um pecado que se pega mal, né? Quando você fala, eu tenho inveja, né? Que vem associado ao quê? Aos ciúmes. Quando você vê uma pessoa prosperando, quando você vê uma pessoa muito legal, quando você vê... Isso você vê várias vezes. Você vê isso, irmão, no mundo em todo o tempo. Se uma pessoa ela começa a fazer alguma coisa, em vez das pessoas se alegrarem com aquilo que ela está fazendo, ou se alegrarem, uma coisa honesta, justa, lógico, em vez das pessoas se alegrarem com aquilo, não, elas vão deixar a coisa boa de lado e vão caçar o defeito. Então, quando a pessoa ela tem inveja, por mais que você faça, por mais que você busque andar corretamente, ela vai buscar o defeito, porque a inveja está lá. E a palavra diz que é formada a inveja por causa da amargura, diz lá em Tiago. Então a palavra está dizendo que você tem que deixar a inveja, se quiser crescer. Porque a inveja, irmãos, ela carrega em si algo terrível no coração. Um pecado de Lúcifer, né? De Satanás. Qual que é a outra aqui, irmão? E todas as? Algumas ou é todas? Todas. Todas as murmurações, irmão. Irmão, murmuração é uma coisa também que é fácil, muito fácil a gente praticar, ou não é? É ou não é? Tá, irmão. Murmuração é uma das coisas mais fáceis de praticar. É só dar alguma coisa errada. A gente vai e murmura. Murmura. Às vezes uma coisa não está dando certo, aí eu faço assim. Aí minha esposa, quando eu dou essa estralada no benço, aí minha esposa fala, o que foi que está dando errado aí? Né? Porque já é um sinal de murmuração. Já é um sinal de murmúrio. Então, murmuração, irmão, murmuração é você começar a pôr para fora muita coisa que te desagrada. Uma pessoa murmuradora é uma pessoa que não está contente. Quem não está contente vive murmurando. Insatisfação gera murmuração. Uma pessoa feliz consigo mesmo, ela não fica murmurando. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, se a doença vier, Ele é Deus. Continua, irmãos. Aí diz, eu adoro. Espera aí, irmãos, vocês estão tímidos, irmãos. Solta a voz aí. Vamos lá, 1, 2, 3, irmãos. Vai, Silvana, 1, 2, 3. Solta a voz, irmão. Vocês entenderam, irmão? Então, quando a pessoa ela serve a Deus pelo que Ele é, não vai ficar murmurando contra Deus. Então, a murmuração é uma coisa que está dentro da carne do ser humano. Então, ela atrapalha o crescimento espiritual. Atrapalha. Atrapalha ou não atrapalha? Atrapalha, mano. Se você tiver um marido reclamando dentro da sua casa, murmurador, como é que fica o clima? Né? Eu já trabalhei, irmão, em empresa, cuidando de funcionário. Meu Deus do céu, é muita murmuração. Os 3 primeiros meses, o cara é um santo. Dá vontade até de fazer uma estátua para ele. 3 meses, que trabalhador, passou disso, já, cadê meu salário? Não vai aumentar não? E não sei o quê, e essa cesta básica, e esse não sei o que lá, essa empresa não tem isso. Começa, irmão, mas é uma murmuração atrás da outra. Ou seja, o cara nos 3 primeiros meses ele é fingido.
ele engana, mas dentro dele já está o que? A insatisfação. Quantas vezes o cara chegava para mim e dizia assim, olha, eu estou falando especificamente lá do serviço, o cara chegava assim, olha, eu sou pai de família, né? Eu sou pai de família, eu preciso de... O cara contava uma história imensa. Na hora de trabalhar, o cara não queria trabalhar, mano. Não é que não tinha serviço, tinha serviço. Mas o cara não queria trabalhar. Aí sobrava para quem? Para quem queria trabalhar. Aí quem não quer trabalhar, descarrega em quem? Em quem queria trabalhar. Aí o endemoniado que não queria trabalhar, ele queria gerar o que na empresa? Murmuração. Então, o murmúrio, ele é algo terrível, irmão. Terrível. Você está lá na fila Hoje ninguém fica na fila do banco, né? Mas eu lembro que eu era criança, tinha a idade do Léo, assim, mais ou menos. Meu padrasto mandava eu ir lá todo dia depositar cheque. Todo dia, mano. Todo dia eu estava lá, junto com os senhorzinhos de idade. Chegava primeiro. E aí chegava alguém atrás de mim e começava a reclamar. Eu nem estava no mundo, mano, já não gostava. Aquela reclamação, aquela murmuração. Meu Deus do céu, eu não aguento isso aí, mano. Eu não aguento. Então a murmuração, ela nos impede de crescer, desenvolver. Então tem que deixar a murmuração, porque se eu não deixo a murmuração, como eu disse, é a insatisfação. Quando eu estou insatisfeito, a minha boca precisa expor a insatisfação, o desgosto. Então quando eu exponho o desgosto, então a minha mente, o meu coração vai ficar ocupado com esses pensamentos, com esse pensamento, com essas palavras. Então, a mensagem, eu não consigo desejar a mensagem. Então, existe um conflito sempre da nossa natureza e a natureza de Deus. Porque quando nascemos de novo, Deus nos deu um novo espírito para buscar a Deus. Mas a nossa velha natureza, que está agarrada em nós, ela quer e deseja as coisas de baixo. Então, eu preciso, primeiro ponto, aprender versículo 1 diz o quê, irmão? Deixar. Então, murmuração, irmão, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando surge um problema, a murmuração, ela se apresenta em primeiro lugar, né? Primeiro, ela se apresenta, mano. Isso aí acontece sempre. Então a gente tem que aprender a ter um coração cheio de gratidão, um coração cheio de graça, né? Cheio de graça, ou seja, aprender a agradecer, ter um problema, orar acerca daquele problema, né, irmãos? Porque é muito difícil. E por isso que o Espírito Santo está na nossa vida, para nos ajudar a crescer. Então a murmuração é fruto do quê? Da insatisfação. Então todas as vezes que você estiver passando luta e tribulação, a luta e a tribulação é para quê? Lembra que aqui em Pedro mesmo, ó que interessante, ó. 1 Pedro capítulo 1, versículo 6, irmãos. 6 e 7, vamos ler todos juntos? Em quem também? 1, versículo 6. Em quem vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais um pouco, como? Contristados com várias? E nessas tentações você é contristado para gerar o que no seu coração? Insatisfação. Insatisfação. Então, você é tentado para você ficar triste, a tentação vem para te entristecer, para você murmurar. E quando você murmura, você não consegue desejar afetuosamente a palavra de Deus e o Senhor Jesus. Então, na hora da luta, da tribulação, irmão, busque desejar Cristo. Por quê? Precisamos crescer. Aqui o horário já... É isso mesmo? Efésios. Então, a gente precisa crescer, irmãos. E para crescer, como está dizendo, crescer dói. Crescer dói, irmãos. Mas a gente precisa crescer. Veja só, irmão, se você tem dificuldade de perdoar, uma pessoa que tem dificuldade de perdoar, uma pessoa que tem dificuldade de pedir perdão, vai sempre padecer nessa área. Com um ou com o outro. Eu tenho muita dificuldade de dizer assim, me perdoa. Se você tem dificuldade disso, irmão, o diabo vai te afligir sempre. Até você aprender a deixar e desejar afetuosamente o leite racional não falsificado. Então, desejar o leite racional não falsificado
Não é o que nós lemos? É desejando o leite racional, não falsificado, né? E que por ele vades crescendo. Então, o que é desejar o leite racional? Desejar o leite racional, não falsificado, é desejar a palavra. É o alimento racional. Por que racional? Porque a palavra vai te dar o quê? Vai te dar o quê a palavra? Entendimento. A pregação ela vem para te dar entendimento. Amém? Quando você se alimenta da palavra, você está se alimentando do quê? De entendimento. Entendimento de quem? Aí você tem que discernir. Se o entendimento que eu estou passando para os irmãos aqui é da minha própria vontade, da minha carne, ou se ela é de Deus. Né? A palavra ensina que, enquanto um prega, os irmãos devem analisar a pregação. Então você analisa, a pregação é o que está escrito, é uma opinião. Se é uma opinião, aí você pode pegar como não pegar. Agora, se ela estiver escrita a palavra, aí você tem que tomar uma posição diante da palavra. Então, o leite racional, não falsificado, para que por ele vai crescendo. Então, não existe crescimento sem renúncia e sem desejar a palavra, sem querer a palavra, sem buscar a palavra. Não existe crescimento. E quando não existe crescimento, vai ter problema onde? Em todas as áreas da nossa vida. Vai ter problema na oração, o cristão não consegue orar, não consegue ler a palavra, lê, não vai entender. Vem as lutas, vem murmuração, vem reclamação, conflito dentro das casas. Vem uma tentação, cede a tentação, cede a outra tentação, cede a outra tentação. Por que isso acontece? Essas coisas acontecem porque não se aprende ou não se obedece a deixar e desejar. Deixar e desejar. Deixar e desejar. E aí você vai crescendo. Então são coisas, irmãos, que não são mágicas, são práticas. Eu vou praticar porque eu acredito nisso daí. Se eu acredito, eu vou praticar. Aí dá certo. Se eu não acredito, então eu deixo para segundo plano. Todas as pessoas que deixam para praticar a palavra, se der, é porque não acredita de verdade em Jesus. Acredita mais ou menos. E com Jesus não tem mais ou menos. Ou é ou não é. Não existe meio. Existe meio grávido, meia grávida? Não, ou está grávida ou não está. Cristão, ou é cristão ou não é cristão. É que uma irmã fala para mim assim, ela fala assim, tem um parente meu lá que eu falo para ele, você é crente Raimundo. Você sabe o que é crente Raimundo? Hã? É um pé na igreja e outro? No mundo. Porque ele não se decidiu por Jesus ainda. Então, isso, irmão, quando nós cremos em Jesus, nós precisamos aprender a crescer. Então, o cristão, quando ele conhece a palavra, eu já dou logo conselho, busque a Deus. Vamos orar, acompanha, não consegue estar todos os cultos fisicamente, acompanha pela live, vai lendo a palavra, vai lendo. Aí, meu irmão, se começar com desculpa, você já sabe, eu já sei já para onde vai. Não dá certo, mano. Não é porque eu não quero que dê certo, é porque a palavra diz que não dá certo. Jesus falou, Jesus é claro, lá em Mateus 7:24, sopraram os ventos, caiu a chuva, desceram os rios, combateram contra aquela casa e ela caiu. Por que ela caiu? Porque ele ouviu e não praticou. Então Jesus já deixou o quê? A receita, não deixou? Ele falou, gente, a receita é essa, quer que dê certo? Está aqui a planta. A planta está aqui, faça conforme a planta. A planta está aqui, ó, faça. Ah, mas eu não tenho material. Não, toma aqui todos os materiais necessários para você construir a sua casa. Materiais bons, toma. Jesus nos deu tudo, é o que vai dizer em Pedro. Tudo que nos diz respeito à vida e à piedade. Piedade é a forma de viver a palavra. Piedade não é dó. Piedade é forma de viver a palavra. Uma vida piedosa. Um piedoso é aquele que vive a palavra. Então, tudo que nos dá capacidade de viver a palavra, Jesus nos deu. É possível viver a palavra? É. Porque Ele já nos deu isso. O que precisamos é buscar fé, é buscar a Deus, é romper barreiras, para poder vencer, para poder alcançar. Ou seja, existe um esforço humano. Não existe só, existe a parte de Deus, mas Deus quer que nós também venhamos fazer esforço para servi-lo, esforço para deixar, esforço para desejar.
Irmão, se eu parar de ler a palavra, esquece. Até o que eu sei, esqueço. Até o que eu sei, esqueço. Se eu deixar de ler a palavra, eu começo a trocar as bolas. Eu acho que, não, está escrito isso, está escrito nada. Isso é coisa da minha cabeça. Então, irmão, se eu não me dedicar, porque é o que a palavra diz, aquele que tem, se dará. Não é isso? E terá, hein? Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será? Então, aquele que tem, se dará. O que você tem? O que Deus já te deu? Então você tem que se doar mais para aquilo. O que Deus nos deu, temos que nos doar mais. Nos dedicar mais. Se Deus te deu uma responsabilidade, por menor que seja, irmãos, por menor que seja, se eu tenho uma responsabilidade, por exemplo, de buscar os irmãos, eu falo, irmão, no dia que você precisar vir para a igreja, você pode me ligar que eu vou. No dia que não der, não deu. Eu sempre falo isso aí, né? Já aconteceu, eu falo assim, irmão, não dá para te buscar. Né? Aí se vira e vem. Se eu assumo essa responsabilidade, eu vou até o fim com elas. Só se o carro explodir, não funciona mais. Né? Mas se você se dedicar a uma coisa, vá até o fim com aquilo. Parece ser bobo, mas não é, mano. Quando você convida uma pessoa para a igreja, você ora para aquela pessoa vir para a igreja, você intercede por ela, quando ela vem para a igreja, faça de tudo para ela permanecer. Lute com ela, ouça ela, abençoe ela, converse, né? Seja amigo, faça a pessoa prosperar, ande junto. Por quê? Você orou para aquela pessoa, não orou? Intercedeu? Então tem que ter paciência, tem que ter oração, tem que ter comunhão. Para quê? Para que aquela pessoa venha permanecer, para que aquela pessoa venha crescer junto com você. Vamos terminando aqui, né, irmão? Por causa do horário. Esse horário é uma benção, né? Efésios 4, versículo 11 diz assim, ó. Não, versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um segundo a medida do dom de... Então a palavra está dizendo que Deus vai dar o quê? Alguma coisa para cada um. Não me venha, irmãos, veja só. Não me venha dizer, presta atenção, irmãos. Veja só, é importante, ó. Não diga assim, ó, eu não tenho um dom. Nunca diga isso. Tá bom? Porque todos nós temos o dom. Que dom? Eu não sei, cada um tem que caçar o seu. Tem que ter o dom. Não existe só dom que nós vamos ler aqui agora, que é um dom de ministério. Existem outros dons da palavra. Coríntios 12, Coríntios 14, Romanos 12, vai falar de dons. Temos dons, mas também tem coisa que não é dom, né, mano? Outro dia uma pessoa chegou para mim e disse, eu tenho um dom da dança. Dom da dança? Porque eu gosto de dançar assim e tal. Tem ministério da dança? Eu cheguei falando, tem ministério do quê? Da dança? Não tem, meu. Não existe, não tem dom de dança, pelo amor de Deus. Isso não existe. Então, são coisas que as pessoas inventam. Inventam e as pessoas acreditam. Por que acreditam? Porque não lê a palavra. Se lê a palavra, sabe que não existe isso daí. Né? Às vezes o negócio fica bonito, né, tal. Mas, pelo amor de Deus, já pensou o ministério da dança aqui, mano? Miriam dançou, Então não dá, mano. Aí, vamos ler o texto. Então, olha só. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Olha que coisa interessante, irmão. Subiu ao alto. Quem que subiu ao alto? Jesus. E levou cativo o cativeiro. Interessante isso, né? O que é que estava cativo? O que é que estava no cativeiro que Jesus levou para o alto? Né? Quando ele morre e desce as partes mais baixas da terra, o que é que estava cativo lá embaixo? O que é que estava preso? E o que é que ele leva lá para cima? A gente pode falar isso aí qualquer dia, né? Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Olha que coisa maravilhosa. E deu dom aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as...
Então, irmão, depois que Jesus morre, irmão, e ressuscita, são coisas espetaculares que aconteceu. Ele desce às partes mais baixas da terra e tem pessoas, um povo que está lá preso, cativo na morte. E ele consegue levar todos eles para o paraíso. Aqui, ó, continuando. Aí diz o versículo 11, né? No final do 8 ele fala que deu dons aos homens, ele deu dons aos homens, aí ele vai falar que dons são esses, ó. E ele mesmo deu um para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, né? Ou mestres. Então, isso aqui são dons que Deus dá para as pessoas. Isso aqui aconteceu onde? Isso aqui aconteceu só na época dos apóstolos. É lógico que não. A palavra é viva, a palavra é eficaz. Como é que isso aí aconteceu só no ano passado? Não, isso aqui acontece no dia de hoje. Né, irmãos? Acontece no dia de hoje. Quando fala de apóstolo, não está falando do apóstolo dos 12. A palavra apóstolo significa enviado. Então, a pessoa que ela é enviada, hoje é chamada de missionária. Mas o significado exato da palavra apóstolo significa enviado. Né? Mas, enfim, hoje as pessoas se acham apóstolos acima de Jesus até, né? E qual é o propósito, irmãos? Qual é o propósito? Querendo o quê? O aperfeiçoamento dos... Então, o santo precisa o quê, irmão? Ser aperfeiçoado. Então, a gente que é santo, por que é chamado de santo? Por causa de Jesus, irmão. A gente é santo por causa dele, não é por causa de nós. Nós somos agradáveis, como diz em Efésios capítulo 1 aqui, agradáveis no amado. Se tirar o amado, que é Jesus, quer ver? Volta aí umas folhinhas, está do lado mesmo, né? Capítulo 1 aí, só para ler um texto só para... 1:6, depois a gente volta aqui. 1:6, irmãos. Efésios 1:6, como é que diz aí? Para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez, o que, irmãos? Assim. Pronto, a gente é agradável por causa de quem? Sem Jesus nós somos o quê? Desagradáveis. Tira Jesus, a gente é um monte de desagradável. Desagradáveis. Volta lá, capítulo 4, né? Querendo o aperfeiçoamento, versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então a gente precisa ser o quê, irmão? Aperfeiçoado. Significa que não somos perfeitos. Significa que precisamos melhorar. 13. Até que todos cheguemos à unidade e ao conhecimento do Filho. Pronto, irmão. Deus quer que eu e você chegamos ao quê? Ao conhecimento do Filho de Deus. Eu apertei isso aqui, foi? Deus quer que nós chegamos ao quê, irmão? À fé e ao conhecimento. Eu pergunto para os irmãos, como é que eu vou chegar ao conhecimento sem abrir a Bíblia? Explica para mim como é que funciona isso. Funciona? Funciona. Sem o conhecimento, irmão, a gente é levado de um jeito que só por Deus. Chega uma mensagem no WhatsApp lá, é um pânico. O fim do mundo está chegando, a pessoa acredita. A hora que o fulano falou aqui, a pessoa acredita. A pessoa não tem discernimento. Sem conhecimento, não se tem discernimento, irmãos. É levado de um lado para o outro. Olha só. Vamos ler aqui. 13, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. A varão perfeito. À medida da estatura completa? Pronto. Está falando do quê? De crescimento. A gente tem que crescer, irmão, a estatura completa de Cristo. É fácil? Lógico que não é. Para isso que o Espírito Santo está na nossa vida. Desfazendo a obra do diabo e fazendo a obra do Espírito. A obra de Deus em nós. Aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar. Como é que Deus vai me aperfeiçoar, irmão, se eu não permanecer em Cristo? Não tem como. É aquele exemplo do copo de café. Tem um copo de café? Se você colocar lá um copo de café pela metade, lá debaixo da torneira, pingando, vai limpar o copo de café? Vai limpar? Vai. Mas vai demorar? Vai. Vai pingar, uma hora sai o café e fica só água limpa. Agora, se você permanecer cada vez mais debaixo da torneira do Evangelho, aquela sujeira vai saindo e a água limpa vai entrando. Então, tudo depende do quê, irmão? Depende de mim, depende de você. Para que chegamos ao quê? A unidade, né? Para que chegamos ao quê? A perfeição, a estatura. Versículo 14, qual é o propósito? Para que não sejamos mais? Não sejamos mais? O que é um menino inconstante? O que é uma pessoa inconstante, irmãos?
muda de opinião toda hora, os pensamentos não são firmes. É inconstante. Inconstante por quê? Uma hora quer, outra hora não quer. Uma hora vai, outra hora não vai. É inconstante. Então, existe momentos de inconstância na nossa vida? Existe. Existe momentos de desânimo? Existe. De tristeza? Existe. De desespero? Existe, irmão. Isso aí tudo existe na nossa vida. Agora, quando você busca a Deus, o conhecimento, você busca crescer na estatura completa de Cristo, você vai começar a vencer as coisas de menino. Você vai aprendendo a deixar e a desejar. A deixar e a desejar. Tem que fazer parte da nossa vida esse crescimento. Se eu me negar a não passar por esse processo, eu vou ter um problema na minha vida. Porque se eu ficar dessa forma, versículo 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. O que é doutrina? Ensino. Pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, irmão, o que tem de gente, não está falando só de crente, está falando do mundo. Às vezes você está lá, você ouve um cara falando, você ouve um médico, você ouve um cara que é formado, não sei das quantas, aí o cara começa a falar, pronto. O cara te desestabiliza todinho. Não é assim? Outro dia, a Tati estava... Então, cada gravidez, eles vão inventando mais coisas para tomar. Aí o médico falou assim, o Estado falou, você tem que tomar o cálcio, quanto que era? 1000 miligramas de cálcio, todo dia, né? Todo dia. Aí ela falou, nossa, mas eu estou com uma dor nos quartos aqui, e não passa essa dor, que dor, não sei o que e tal. Eu falei, mas isso é a gravidez, é a criança empurrando, se esticando, aí tá, tem que suportar. E não passava. Eu falei, mas isso aí tá estranho isso aí, né? Será que não é o seu rim, não? Tá tomando cálcio até umas horas aí, meu. Mas vamos parar de tomar esse cálcio aí. Fala com o médico lá. Foi lá, falou com o médico, parou de tomar o cálcio, parou a dor. O cálcio estava fazendo o que com o rim dela? Morrendo. Né? Quer dizer, de uma maldade, não houve maldade, mas é um engano, que acaba trazendo prejuízo. Então, às vezes a pessoa fala uma coisa, a gente ouve, recebe uma mensagem, uma pessoa dá uma opinião, a pessoa fala alguma coisa, e a gente acaba sendo levado por aquele ensino. O fulano disse, às vezes a gente fica preso a coisas que, sei lá, do passado, né? Meu pai dizia, minha mãe dizia que tinha que ser assim, tem que ser assado, e tem gente que não muda, né? Tem gente que é católica até o fim da vida. Não, porque o meu pai era católico, minha mãe era católica, eu não vou mudar de religião, não. Né? Eu sigo a tradição dos meus pais. Ou seja, ele é enganado, ele vai sendo enganado. Então, irmãos, a gente precisa crescer. Vamos terminar aqui, né, irmãos? O horário é uma benção. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Aí diz, antes, seguindo o que, irmãos? A verdade. O que é a verdade? O evangelho. Eu tenho que seguir o que? A verdade. Seguir a verdade, seguir o evangelho. Irmãos, como é que você vai seguir a verdade se você não lê a palavra? Como? Não segue. Precisa ler, irmão. Precisa ler, precisa ouvir, precisa meditar, precisa buscar. Senão não tem crescimento. Olha lá. Antes, seguindo a verdade em caridade. Tem que fazer o que, irmãos? Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então nós temos que crescer pela metade? Não, tem que crescer em tudo. E para finalizar, o 16, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, irmão, só há crescimento na nossa vida, só há crescimento na nossa família, só há crescimento na igreja, só, irmão, se a gente aprender a deixar e desejar. E aí há crescimento. E a nossa vida, irmão, é uma vida de deixar e desejar. Amém? E isso é uma coisa pessoal, irmãos. Eu não posso obrigar a minha esposa a deixar e a desejar. Posso? Não posso. É uma coisa muito pessoal. Não é Jesus quem disse, né? Quando a gente for ser salvo, pode ser que esteja dois na cama. Um será deixado e o outro levado. Por quê? Porque depende de cada dedicação, de cada irmão.
de cada pessoa, de cada um que deixa e deseja, né, irmãos? Então, irmãos, o Senhor Jesus, Ele quer que nós venhamos praticar essas coisas, desejar, quer que nós venhamos deixar, e é uma coisa diária, irmãos, diária. E eu tenho certeza que se nós começarmos a fazer e praticar, o Senhor vai sempre acrescentar na nossa vida. Amém? Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus.